Continuando então a análise da tela NFE detalhe, vamos visualizar agora como que foi desenvolvido o código de controle dos cupons fiscais vinculados à NFE. Então eu tenho aqui a aba cupons fiscais vinculados, onde eu tenho um botão de insert, um botão de edit, um botão de delete, um reload button e também um save button. Ok? Todos esses botões aqui estão vinculados a esta grid, que é a grid cupons fiscais, tá? É um grid control. Esta grid, nós podemos aqui analisar as propriedades, identificar que o atributo auto load data está marcado como falso, tá? Então nós temos que desmarcar esse atributo auto load data. Verificamos aqui a vinculação dos botões, né, do delete button, do edit button, do insert button, do reload button e também do save button, tá? O atributo aqui value object class name foi definido como com.t2tirp.nfe.java.nfe cupons fiscais VO, ok? Nós temos aqui alguns campos dentro dessa nossa grid, onde temos aqui o modelo, a data de emissão, o COO, caixa e série do ECF, tá? Isso aí são atributos que você pode visualizar no DER do NFE, tá? Na tabela cupom fiscal, NFE cupom fiscal, tá? Aqui no código fonte da tela NFE detalhe, nós podemos identificar aqui onde está sendo instanciado o controller do cupom fiscal, tá? Então nós temos aqui um objeto da classe cupom fiscal NFE controller, tá? Esta classe também está aqui no pacote com.t2tirp.nfe.cliente, onde nós temos aqui o cupom fiscal NFE controller, ok? Então aqui no construtor da tela NFE detalhe, nós instanciamos o cupom fiscal controller, tá? E definimos o controller da grid cupons fiscais como cupom fiscal controller. Definimos também o grid data locator da grid cupons fiscais como o cupom fiscal controller, ok? Então vamos aqui analisar o controller dos cupons fiscais. Primeiramente aqui no construtor nós definimos o nome lá da ação do servidor, né? No caso cupom fiscal NFE action. Então aqui no lado do servidor, no pacote com.t2tirp.nfe.servidor, eu tenho aqui a classe cupom fiscal NFE action, tá? Aqui no método getRequestName, que é um método padrão aí das classes que implementam a classe action, eu tenho aqui a definição do nome desta ação, né? Da ação do servidor, que é o cupom fiscal NFE action, ok? Então aqui no método loadData, tá? Nós iremos realizar aí o carregamento dos cupons fiscais vinculados a esta NFE. Quando que esse método loadData é executado? Bom, ele é executado assim que o usuário clica aqui no botão de reload, tá? Esse botão de reload que está vinculado a esta grid cupom fiscais, ele vai executar o método loadData aqui do cupom fiscal NFE controller, tá? Esse método também será executado em outro momento. Esse método vai ser executado aqui na classe dados NFE controller, tá? Quando nós instanciamos esta classe e verificamos que a string pk é nula, nós chamamos aqui, né, da grid cupons fiscais o método reloadData. E ao chamar este método reloadData, ele vai executar aqui o método
load data da classe cupom fiscal NFE Controller. Ok? Em outro local aqui desta classe aqui, dados NFE Controller, nós também iremos chamar o método load data do cupons fiscais NFE Controller, tá? Assim que os dados lá do dados NFE Controller forem carregados completamente, nós iremos aqui buscar o cupom fiscal Controller, tá? Definir o ID da nota fiscal, cabeçalho, e chamar o método reload data da grid cupons fiscais, tá? Então esse método load data está sendo chamado aí de 3 locais diferentes, tá? Ele está sendo executado em 3 momentos distintos, ok? Bom, então ao executar aqui o método load data, nós definimos aqui como parâmetro a ação que o servidor irá realizar no momento, né? Então será uma ação de load. Nós definimos aí um outro parâmetro que é o ID, tá? Da NFE cabeçalho. Estamos identificando esse ID aqui pela string pk, ok? Logo depois nós utilizamos aí o método getData da classe clientUtils para realizar uma requisição ao servidor, tá? E ao chamar esse método, né, utilizar esse método getData, nós estaremos aí executando o método executeCommand aqui da classe cupom fiscal NFE Action, ok? Ao executar esse comando, nós iremos identificar qual ação será executada no momento. Foi identificado então que era uma ação de load, então nós iremos executar aqui o método load. Ao executar o método load, nós buscamos o parâmetro ID nota fiscal cabeçalho, tá? Criamos aqui um SQL para buscar os cupons fiscais que estão cadastrados no banco, cujo ID da nota fiscal cabeçalho é igual aqui ao ID informado na string pk, tá? Então nós vamos buscar os cupons fiscais vinculados à NFE que está sendo visualizada no momento, tá? Então realizamos aí a requisição, quer dizer, aliás, a consulta, né, no banco de dados e retornamos com esses dados aí lá para o lado do cliente, ok? Bom, nós temos aqui, continuando aqui no cupom fiscal NFE Controller, nós temos agora o método insert records, tá? Esse método vai ser executado sempre que o usuário clicar aqui no botão Save e a grid estiver no modo de Insert, tá? Então o usuário vai aqui inserir um registro, primeiro ele vai clicar no botão de Insert, vai abrir aqui para o usuário informar os dados que serão inseridos e logo depois ele vai clicar no botão Save. Então, quando clicar no botão Save e a grid estiver no modo de Insert, será executado aqui o método Insert Records, tá? O que nós vamos fazer aqui nesse método? Bom, nesse momento não será gravado nenhum dado no banco de dados, tá? Nós não iremos realizar uma requisição para o servidor. Tudo será gravado na memória no lado do cliente, ok? Então ele vai buscar os dados que o usuário informou e retornar esses dados para que os dados dessa grid, né, os dados dos cupons fiscais, sejam guardados em memória, ok? Nós temos aqui um outro método, que é o método setPK, tá? Que ele vai setar o valor aqui da string pk, ok? Bom, como aqui no método insert records nós não estamos gravando nada no banco de dados, em que momento que nós iremos gravar esses dados no banco de dados? Bom, aqui na classe dados NFE Controller, tá? Nós temos aqui o método insert records. Quando nós chamamos o método insert records aqui, nós estamos buscando logo aqui abaixo, aqui está, os cupons fiscais vinculados a esta NFE, né? Os cupons fiscais que o usuário informou que estão vinculados àquela NFE, tá? Então nós utilizamos aqui do método getVoListTableModel, aqui da minha grid cupons fiscais,
get data vector, tá? Então eu busco aqui todos os cupons fiscais que estão vinculados, né? Estou buscando uma lista de cupons fiscais. E esse objeto, lista de cupons fiscais, que contém NFE cupom fiscal VO, que é uma lista de NFE cupom fiscal VO, eu vou passar aqui como parâmetro, tá? Aqui no final do método insert records, eu vou passar esse objeto aí como parâmetro, tá? Aqui no método getData. Então, aqui na classe dados NFE action, lá no lado do servidor, quando eu inserir uma nota fiscal eletrônica, uma NFE, eu vou buscar aqui os cupons fiscais que foram informados pelo usuário, tá? E vou realizar aqui um laço nessa lista de cupons fiscais, definir para qual NFE este cupom fiscal estará vinculado e logo depois salvar os seus dados, ok? Então é dessa forma aí, é nesse momento aqui que nós estamos gravando os dados dos cupons fiscais no banco de dados, tá? Nós só estamos gravando quando o cliente, aliás, o usuário, clica aqui no botão Save, que está vinculado ao form dados NFE. Ao clicar nesse botão, ele vai buscar aqui os cupons fiscais vinculados a esta NFE e realizar aí a gravação no banco de dados, tá? Bom, então nós visualizamos aí todo o código-fonte de controle da grid cupons fiscais vinculados.